Se passar daqui, é por conta própria. Alô? Atenção! Não ultrapasse. Altamente radioativo. Riscos sérios de você sair traumatizado. Não ultrapasse. Eu avisei. Oi, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Então, eu achei que o melhor lugar para essa história seria o radioativo, devido a diversas nuances que nós temos aí nessa história. Então, ela ia ficar no Deu Ruim, mas eu resolvi colocar aí no radioativo, porque para mim ela é pesada e radioativa, tá bom? E é isso, boa história para vocês. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? E aí, gente? Como que tá sendo a vida de vocês? Como que estão as coisas? Olha, gente, eu tô trazendo uma história pra vocês hoje que eu vou falar a verdade. É uma história, assim, que quem me relata é a Nathalie. Eu já falei muita coisa, assim, claro, né, com muita cautela e tudo mais, mas eu falei pra ela o que eu pensava dessa situação e neste caso vocês vão ver relacionados a essa história, mas a Nathalie, ela tá aí fazendo algumas coisas e passando por umas questões que são frutos de uma escolha que ela fez. E é uma história que me deixa um pouquinho irritada e tudo mais. Eu vou tentar não falar tanto, mas no final eu vou dar meu posicionamento. Então, bora começar? Você foi avisado. Então, gente, a Nathalie, ela é aí casada com o Joel. Ela trabalha em uma farmácia, já tem um tempo que ela trabalha nessa farmácia. E ela e o Joel têm 2 filhos e eles vivem aí uma vida tranquila. E é um casal novo, tá? É um casal aí mais jovem e tem esses 2 filhos, enfim. Para contextualizar, os filhos da Nathalie são mais velhos porque eles são adotados e ela não tem um bebezinho, uma criança, só que ela é uma mulher jovem, tá? Então, só para contextualizar essa parte. E aí, nós temos o Augusto, que é um amigo muito grande de Nathalie e Joel. Eles se conhecem já tem alguns anos por conta de trabalhos anteriores, né? O Augusto já teve um trabalho com o Joel, eles trabalharam juntos. Depois aí cada um seguiu a sua vida e agora o Augusto trabalha com a Nathalie. Então, só para não ficar confuso, a Nathalie é casada com o Joel e tem o Augusto, que é um amigo deles, do casal ali, que primeiramente ele conheceu o Joel no trabalho antigo deles e que agora ele trabalha ali com a Nathalie. Então, ele é um grande amigo dos dois, que já tem anos de conviver, gente, em casa, né? Tratar como amigo familiar, sabe? Aquele amigo que vai na sua casa, que tá ali com você, que toma uma cerveja com você no final de semana, que na hora dos problemas tá ali, conversa, desabafa, esse tipo de coisa. Augusto é casado com Antônia. Antônia, como ela chegou depois, ela conhece a Nathalie e o Joel, só que elas não têm tanta aproximação assim, mas assim, já foram em aniversários, né, e tudo mais. Antônia acabou de ter aí um bebezinho, então Augusto e Antônia têm aí um neném de alguns meses. Dito isso, todo o contexto da história, vamos lá. A Nathalie falou para mim que ela não sabe muito bem como. Mas assim, ela já está com o Joel, tem mais de 8 anos e é uma relação sólida. Ele trata ela com muito amor e muito carinho na palma da mão. Ele faz de tudo por ela.
palavras dela. Ele faz tudo, gente, tudo que ela pede. Ele é um cara legal, um cara bacana. Foi um cara maravilhoso no momento que eles decidiram adotar, sabe? Assim, estilo família feliz de propaganda de margarina, sabe? E aí a Nathalie me relatou que a vida dela estava muito tranquila, que as coisas estavam muito bem, só que ela começou a achar que ela estava numa situação muito na mesmice, vivendo as mesmas coisas, que ela queria sentir uma aventura, algo diferente, né? E tudo mais. E aí ela e Augusto trabalhando juntos, em um certo dia, eles começaram ali a conversar e a brincar, porque eles brincam muito. E dessa brincadeira, eles começaram a fazer um toque como se fosse cosquinha ou algo do tipo, que eu já acho errado, né, gente? Se você é amigo, você não fica tocando na outra pessoa, a não ser ali dar um abraço, pronto, acabou. Mas esse toque físico o tempo todo e constante é um pouco mais complicado e principalmente assim, eu acho que invade um pouco o espaço do outro, né? Pode deixar o outro desconfortável ou, nesses casos, né, tem uma certa liberdade desnecessária. Essa é a minha opinião. E aí eles começaram com esse tipo de brincadeirinha e como eles são amigos, a Nathalie, ela já tinha falado pro Augusto que ela queria ir viver algo diferente e tudo mais. E o Augusto falou, olha, conversa com o Joel, por que vocês não viajam, fazem algo diferente? E a partir desse momento, a Nathalie começou a olhar pro Augusto com outros olhos. Totalmente errada, né? Mas ela começou a olhar para ele com outros olhos. E ela começou a dar algumas investidas no Augusto. Ia falar com ele, querer tocar mais ele, passar a mão no cabelo para poder falar ali que precisava arrumar, alguma coisa assim. E começou a dar umas investidas. E o Augusto, muito sincero, chegou perto dela e falou, olha, Nathalie, eu não acho legal, eu sou um cara casado, eu amo minha esposa, eu tô com um neném aí novinho e quero dar atenção, então eu acho melhor a gente parar com esse tipo de brincadeira para que isso não fique sério, né? Para que outras pessoas não ouçam também e pensem mal da gente, isso acabe chegando também até a minha esposa, fica chato. Enfim, só que a Nathalie, a partir daquele momento, ela começou a continuar com essas brincadeiras, né? E tudo mais. E um certo dia ele falou pra ela, olha, acho melhor a gente não se tocar tanto assim. E ela chamou ele de frouxo. E aí, né, quando você fala aí pra um homem que ele é frouxo e ele sente uma necessidade de provar algo, sei lá pra quem, sei lá pra quê, ele acha que ele precisa provar e mostrar ou ao contrário. E a partir desse momento, ele falou para Nathalie, vou te mostrar quem é o frouxo. E a partir daí, gente, iniciou um caso. Eles começaram a ficar. E para mim, o pior de tudo, gente, os dois trabalham ali na farmácia, tem outros funcionários e os dois começaram a se pegar no estoque dessa farmácia. E por muitas vezes eles deixavam a entender que estavam lá fazendo esse tipo de coisa e os outros funcionários perceberam essas movimentações. Então, assim, gente, como eu troco aqui, não é uma farmácia, obviamente, porque eu troco algumas questões aqui, algumas informações para não ficar ali muito aparente e dar a entender quem é a pessoa, né? Não só para proteção dela, como para proteção de terceiros que também estão envolvidos na história. Mas pensa só, os dois trabalham ali na mesma empresa, já tem um tempo que a Nathalie trabalha nessa empresa e que o Augusto também. E os outros funcionários conhecem os cônjuges, tanto de Augusto quanto de Nathalie. Então, eles conhecem o Joel e a Antônia. Eles conhecem ali o cônjuge de cada um e tudo mais.
E aí, eles, mesmo assim, eles se envolveram até mesmo dentro do próprio trabalho, ficando ali no estoque, numa região que não tem câmeras, mas também já saíram juntos para ir para motéis, esse tipo de coisa. Teve um dia que ela tinha acabado de dar uns pega nele, vamos colocar assim, no estoque, e o marido dela, o Joel, ele chegou. E aí o Augusto, ele ainda tava até arrumando as calças assim, sabe? Como quem tá saindo e se arrumando de uns pega. E veio e pegou na mão do Joel e falou: e aí, meu parceiro? E aí, meu amigo? Como é que você tá? E tal. Começou a conversar. E logo depois a Nathalie veio atrás. E ficou um clima muito estranho e algumas risadinhas e conversinhas dos outros funcionários. Então, assim, já ficou aquela situação bem chata e complicada ali. E Joel e Augusto, muito amigos. E a família ali, né, gente? A Nathalie com o Joel, muito amigo do Augusto, né? E tem a Antônia que se agregou agora também. Enfim. Depois que eles começaram a ficar pela primeira vez, que Augusto, né, tinha dado uma retraída aí, falado que não ia e tudo mais, mas ela chamou, né, ele de frouxo e aí eles ficaram, eles passaram a ficar constantemente. E aí, gente, o Augusto, ele começou a fazer uma coisa que é tirar onda com o que tinha acontecido. Então, ele começou ali a falar: nossa, peguei a Nathalie, nossa, foi assim, assim, assado, nossa, fui ali pro Motel X com ela ontem. E falar isso com outros funcionários, com pessoas, por exemplo, ele tem uma certa amizade com a pessoa que faz a entrega ali pra farmácia, que chega ali com os medicamentos, né, ou com umas fraldas no caminhão, enfim. Ele estava fazendo amizade com esse pessoal e conversando com esse pessoal e falando sobre isso, falando: olha, peguei a Nathalie, fiquei com ela, fiz isso, fiz aquilo. E isso chegou até a Nathalie. E a Nathalie, né, começou a ficar ali preocupada porque ela imaginou que o Augusto não faria esse tipo de coisa. E aí, gente, a Nathalie chegou para mim e falou a seguinte coisa: eu queria, sim, viver uma aventura, algo diferente, e eu vi uma oportunidade no Augusto, só que, por ele ser um grande amigo tanto do Joel quanto meu, eu imaginei que ficaria entre a gente e que seria algo assim, esporádico, que eu teria feito com ele e repetido algumas vezes, mas que ficaria por isso mesmo, e que isso não sairia dali, que isso não seria falado, que ficaria algo... Presta atenção, gente. Em família, em casa mesmo. Tipo assim. Aí vocês imaginam, né? Minha reação. Enfim. Ela foi, chegou perto de Augusto, conversou com ele, falou que não estava gostando das atitudes dele, que ele estava sendo aí inconveniente, né? Que ele estava colocando os dois em risco. E aí o Augusto respondeu para ela, tipo assim: foi você que quis, você que insistiu. Mas tudo bem, eu não vou falar mais nada e a gente também não fica mais. E aí foi isso, gente. A partir desse momento, ela também, a Nathalie, já não queria mais, porque afinal ele tinha demonstrado aí ser bem escroto, né? Além de umas outras coisas que ele chegou a falar, fazer, que ela não gostou. Então ela disse que a partir dali ela deixaria isso pra lá e que não ficaria mais com ele, não teria nenhum tipo de nem convívio. Aí ela esfriou inclusive a amizade que ela tinha com ele. E o Joel meio que deu uma reparada que ela estava estranha, mas ela colocou na conta do serviço, do trabalho, que o Augusto no trabalho ele estava sendo um pouco X, Y, que, né, tinha algumas questões aí. O Joel acreditou porque, né, a gente sempre tem questões com colegas de trabalho, né, às vezes uma ideia que não bate ou algo do tipo, e ficou por isso mesmo. Acontece que uma amiga da Nathalie trabalha em um outro local. Vamos colocar que ela trabalha num açougue. Ela trabalha ali no açougue e tem uma pessoa que compra carnes nesse açougue, mas que
convive lá nessa farmácia. E essa pessoa chegou para essa menina do açougue, para essa amiga da Nathalie do açougue, vou colocar o nome dessa amiga de Cristina. Chegou perto da Cristina e falou: nossa, você tá sabendo que a Nathalie e que o Augusto se pegaram e se pegam direto no estoque da farmácia Y? E que isso e que aquilo. Só que essa outra moça não sabia que Cristina tinha ali uma amizade com a Nathalie. Ela chegou meio que contando uma fofoca assim. E aí a Cristina chegou perto da Nathalie e falou: olha, chegou até mim esse tipo de informação, eu gosto muito de você, queria entender o que está acontecendo, porque isso já chegou até mim, até no meu local de trabalho. Então, o que está acontecendo? E aí foi o momento que a Nathalie desabafou para a Cristina e falou com ela que era verdade, que ela tinha se arrependido. Contou toda essa história que eu tô contando aqui, que ela queria viver uma aventura e nananana. Daquele jeito, né? Aí a Cristina deu alguns conselhos e falou para a Nathalie bastante coisa, bem parecido com o que eu falei. Bom, foi o que Nathalie me falou. E enfim... Só que aí, gente, já começou a ficar um clima estranho ali dentro da farmácia e também um clima estranho com o Augusto. O Joel já tá começando a perguntar para a Nathalie se o que aconteceu foi realmente tão sério assim, a ponto deles não conversarem tanto quanto antes. O Joel queria fazer um churrasco em casa porque ia ser aniversário de um dos filhos deles ali. Para convidar o Augusto, a Nathalie disse que não, que ela não queria fazer nenhum tipo de comemoração em casa. Sim, deu uma desculpa, né? Falou que preferia levar os filhos para poder fazer uma viagem ou passar um tempo ali num shopping, tendo um momento ali de brincadeiras e de descontração, esse tipo de coisa. E aí o Joel perguntou por que ela estava assim, que ela sempre gostava, né, de um churrasquinho, de uma cervejinha. E ela falou que não estava muito bem com o Augusto e que ela preferia não fazer nada em casa. E então o Joel começou a questionar do porquê, o que tinha acontecido. E ela meio que se esquivando e falando que é coisas do trabalho, que a convivência, né, muito grande ali dentro tá estranhando eles e tudo mais, e o Joel questionando. A partir daqui, a gente já vê aí que desde o início já tinha tudo para dar ruim, né? Para ser realmente participante do nosso quadro Deu Ruim Mesmo. Para não falar, deu merda. E aí, gente, agora tem uma outra questão e um outro agravante nesta história. Tempo atrás, a Nathalie recebeu um e-mail. E nesse e-mail era uma conta de e-mail fake, que não tinha nome, não tinha nada, mas veio um texto ameaçando a Nathalie à exposição, falando que queria um valor em dinheiro, uma quantidade em dinheiro, e que se ela não passasse esse dinheiro... E tinha todo, assim, o protocolo de como queria funcionar. A pessoa que escreveu o e-mail, ela deu aí uma descrição de como que seria. Ela teria que colocar um dinheiro numa caixa de correio em um determinado horário, sair de perto, sair com o carro e depois que ela estivesse longe, a pessoa pegaria o dinheiro e aí ela não contaria para o marido dela. Porque, segundo este e-mail, a pessoa que escreveu tem fotos... e provas de que Nathalie tem um caso com o Augusto e que, inclusive, eles ficam no trabalho. Ela recebeu isso por e-mail, era um e-mail bem descritivo, falava a hora que ela se encontrava com ele, falava a placa do carro dele, qual motel que eles foram, uma coisa bem descritiva mesmo. E aí, gente, pensa só... O Augusto saiu falando aí para várias pessoas e contando, realmente confirmando o que tinha acontecido e dando alguns detalhes desnecessários para terceiros. Eles ficaram
ali dentro do ambiente de trabalho. E pensa, gente, coloca assim, que é uma farmácia gigantesca, é uma farmácia que funciona 24 horas, então tem uma gama de funcionários muito grande. E que fofoca de empresa roda. Então coloca aí, vamos supor que a empresa tem aí cerca de 100 funcionários ou 200 funcionários que tem o turno da manhã, o turno da noite, enfim. Não tem como saber quem que fez esse e-mail, porque é muita gente, pode ser qualquer um dentro da empresa, fora da empresa, uma pessoa que ficou sabendo disso por fora. Isso chegou na amiga da Nathalie, na Cristina, que trabalha no açougue, sabe? Olha a proporção que isso chegou. Só que uma coisa que eu falei para a Nathalie é, a pessoa tem que saber o seu e-mail. A pessoa que fez isso com você tem que saber o seu e-mail, porque como que você ia receber esse e-mail? No Instagram, a gente não consegue ver o e-mail completo da pessoa. Ela não tem nenhum tipo de loja ou algo assim que ela expõe esse e-mail para outras pessoas. Então, como que a pessoa sabia que esse e-mail era dela? A pessoa tem acesso a esse tipo de informação. Aí, agora, eu vou deixar aqui a minha opinião, a minha revolta, porque eu jamais concordo com esse tipo de coisa e eu acho esse tipo de atitude muito cruel e perversa com a pessoa que tá ali compartilhando a vida com você do seu lado. Aí, gente, eu tento não me revoltar, mas me causa grande revolta, sabe? Porque a Nathalie tá com o Joel tem mais de 8 anos. Eles têm uma vida juntos, uma construção juntos, resolveram ter os filhos juntos, foi tudo uma decisão junta, é um cara bacana pra ela, assim, lambe o chão pra ela passar. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas a gente usa muito aqui na minha região, que é o cara que faz literalmente tudo pra mulher, sabe? Ajuda ela em tudo. Aí ela resolve que a vida dela tá muito pacata, muito tranquila, e que ela quer viver uma aventurinha, porque pra mim é uma atitude. Eu falei isso pra ela, tá, gente? Por isso que eu tô falando tudo aqui, um grande de um desabafo. Ela tá tendo uma atitude de adolescente. Quero viver uma aventurinha ali, preciso dar um respiro, viver uma aventura, e vou ficar com um dos melhores amigos do meu marido, ao qual eu trabalho com ele. Vai ser ótimo, vai ser legal, porque vai ficar tudo em casa, tudo em família. Gente, por favor, né? Olha a proporção disso. Primeiro, que eu me coloco sempre no lugar do outro, né? Da pessoa que tá sendo ali traída e tudo mais, que é uma questão de empatia mesmo, né? É só ela raciocinar um pouquinho se ela gostaria que acontecesse isso com ela. Eu questionei e ela disse que se fosse ao contrário, ela ia ficar no chão, ia ser muito triste, que ela não ia acreditar mais em homem nenhum, nem em pessoa nenhuma. Eu falei, pois é, mas é isso que você tá fazendo, né? É isso que você fez, por mais que ela não esteja fazendo atualmente, foi o que aconteceu. E ela não colocou no lugar do marido dela em nenhum momento. E aí, gente, tanta pessoa para poder ter essa aventura, ela resolve ter com alguém que tenha uma convivência familiar, que tenha uma convivência até com os filhos dela, sabe? Acho bem complicado. E aí tem a mulher do Augusto, a Antônia, que acabou de ter um nenenzinho, eles têm um neném pequeno. E aí, gente, olha quantas vidas, né, que estão envolvidas no meio disso, os filhos deles e tudo mais, por causa de uma aventura. E todo mundo ali do trabalho sabe, aí o marido dela chega para comprar uma coisa ou outra, ou para trazer algo para ela, ou falar algo para ela. E aí as pessoas ali da farmácia, todo mundo sabe o que tá acontecendo e fica falando, né, do que tá acontecendo ali dentro. É chato, é uma situação bem chata, bem complicada, né? E aí eu falei para ela, olha, você achou que sua vida tava muito parada?
Tá aí, brinquei com ela, né? Tá aí, agora sua vida tá movimentada, você tá preocupada porque, inclusive, você tá sendo ameaçada, você não sabe se tem fotos ou não tem ao seu respeito com o Augusto, você não sabe as provas que a pessoa tem, se a pessoa tá blefando ou se realmente é verdade. Mas assim, gente, eu acho difícil a pessoa tá blefando com tantos detalhes de horário, placa de carro, saber qual motel que eles foram, mas ela decidiu arriscar, que ela não vai pagar nada, que ela não vai fazer nada e que ela vai arriscar. E aí, gente, eu me pergunto, não era bem mais fácil ela ter conversado sobre essa nova aventura com o próprio marido? Cara, você divide a vida com uma outra pessoa, a outra pessoa dorme do seu lado, tem mais de 8 anos de casado, mas fora isso, tem o tempo, né, que eles se conhecem antes do casamento, de namoro, enfim. Vamos supor aí que você tá há 15 anos com uma pessoa, que você conhece há 15 anos a pessoa. Você não consegue compartilhar com ela um sentimento que você tem. Uma angústia, falando, nossa, eu tô achando nossa vida tão parada, tá tudo tão pacato. Vamos viver uma aventura? Coloque a outra pessoa que está com você no meio dos seus planos, para que ela também tome uma decisão, para que ela consiga te auxiliar e talvez até te dar uma ideia. Nossa, eu também tô pensando a mesma coisa. O que a gente pode fazer para pimentar a nossa relação, para trazer ali aquela coisa de quando a gente se conheceu, sabe? Chega, conversa, fala. A maioria dos problemas que tem de relação em questão, as situações podem ser resolvidas com diálogo, podem ser conversadas, sentadas, se ambas as pessoas tiverem maturidade para poder sentar. Gente, são 2 adultos, sabe? Não é adolescente, não é um relacionamento de criança, sabe? É uma vida ali fora a vida dos filhos. Então, vamos tomar uma decisão em casal? Gente, e a vida dos dois é a vida dos dois. Se eles sentam, conversam e falam assim, olha, então vamos combinar o seguinte, vamos fazer uma viagem para uma cidade longe daqui, que seja turística, que tenha bares diferentes, que tenha boates, a gente vai, se arruma, deixa as crianças aqui com os avós, a gente sai, se diverte e chegando lá, a gente deixa rolar o que tiver de rolar. Se tiver de rolar uma homenagem, se beijar outra pessoa, tudo vai acontecer lá. E aí, depois que a gente voltar, passou. Porque aí, o que vai acontecer? Vão ser pessoas que muito provavelmente vocês não vão ter contato mais, né? Lembrando sempre também de usar a camisinha para que não tenha aí nenéns que não queiram ter, né? Nesse caso, porque vocês estão lá para viver uma aventura. Lembrando também que o uso de camisinha não é só para evitar gravidez, mas também as doenças, né, gente? Lembrando muito bem disso. Então, você vai estar em outra cidade com pessoas que você não conhece, com pessoas que você talvez não vai ter contato novamente. Vá lá, vive a aventura de vocês, volta para casa e fica tranquilo, sabe? E aí volta a ter a rotina de vocês, mas depois de ter vivido essa aventura e ter feito as coisas que queria fazer. E aí vocês vão entrar em acordo daquilo que vale, daquilo que não vale. Quando eu disse isso pra ela, ela falou, nossa, é uma ideia legal, mas que eu não sei se ele toparia, como que seria isso pra ele. Gente, senta e conversa. E talvez não vai ser em uma conversa que você vai resolver isso. Talvez vocês vão precisar amadurecer a ideia durante algumas conversas, até que essa viagem aconteça, se for acontecer, né? Ou se chegar lá e as coisas não acontecerem da forma que vocês imaginam, vocês podem dar um passo para trás, falar, não, eu acho que aqui é o nosso limite, a gente pode se divertir, dançar nós dois aqui, mas a gente, aqui é um limite. E enfim, sabe, as coisas não precisam ser concretizadas e serem rígidas, podem ser, sim, maleáveis. Eu costumo dizer, gente, que é uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás, que tudo que é rígido demais quebra. Se a gente não for maleável com certas circunstâncias e situações, a gente, no lugar de se dobrar como um bambu quando o vento passa e ele vai para lá, vai para cá e não quebra, ele pode acontecer
como uma árvore muito rígida que em um vento muito forte ela se quebra. Então, na vida a gente tem que ser mais maleável, a gente tem que passar por situações também onde a gente reveja os nossos acordos. Então, assim, tudo é acordo, tudo é conversado, sabe? Você não pode falar, eu acho que ele não vai querer. Se você não sabe, você tem que pelo menos abordar o assunto, conversar, colocar as suas questões. Você não vai querer, mas eu tô achando que a nossa relação, ela não tá legal, tá faltando alguma coisa, eu tô sentindo alguma coisa. O que a gente pode fazer? Traga isso pra pessoa que tá com você na relação. Porque você tá numa relação, por exemplo, a Bianca tá numa relação com o João. Se ela nunca chegar e falar pro João o que ela sente, ele nunca vai saber. E a pessoa tá ali dormindo com você todos os dias. É aquela pessoa que compartilha a vida com você. Vocês compartilham vida financeira, vocês já viram aí, passaram por melhores e piores momentos. Aquela pessoa é a pessoa que você tem que confiar, a pessoa que você tem que falar. E principalmente, gente, você tem que deixar a pessoa escolher também. A pessoa tá na relação com você. Não adianta você tá lá, a Bianca tem uma relação com o João e ela reclamar da relação dela com a Nathalie. Não adianta. Sabe? Ela tem que conversar sobre a relação dela com o João, que é a pessoa que está compartilhando a vida com ela. Você vai ficar falando do seu cônjuge, do seu marido, da sua pessoa ali, com terceiros que não vai resolver sua vida? Uma coisa ou outra, você fala, ai, nossa, aconteceu uma situação X, Y, mas o resolver, o conversar, você resolve em casa, você resolve com a sua pessoa. Você não fica ali dormindo toda noite com uma pessoa e reclamando dela para outra, entende? E eu acho que é isso. Partindo disso, eu também gostaria de dizer para todo mundo que está ouvindo que, gente, independente se você é homem, se você é mulher, traições, elas podem acontecer e isso jamais é motivo para violência, ok? Você levar um chifre, você passar por uma situação X ou Y, acontece independente da sua sexualidade. A Nathalie não está certa nessa história? Não está. Mas são situações do dia a dia que acontecem no mundo todo, né? Não é ela não foi a primeira mulher a fazer isso, nem será a última, mas enfim. Gostaria muito de pedir a vocês para terem cuidado e cautela ao comentar sobre essa história no nosso grupo do Telegram. Então, sejam aí educados, tranquilos, gentis, porque muito provavelmente ela vai ler todos os comentários lá depois, tá bom? E agora, pedindo aí, mais uma vez, aquela ajudinha pro nosso podcast. Gente, se vocês querem me ajudar, mas no momento não podem me apoiar com nenhum valor financeiro no nosso Apoia-se, não tem problema. Compartilhe nossas histórias e me marque lá no Instagram, que eu vou estar repostando todo mundo e colocando como destaque de ouvintes, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações toda vez que tiver história nova. Me dê 5 estrelinhas lá no Spotify, porque isso me ajuda muito. Deixe seus comentários aí no Spotify também, que lá tem uma aba para você comentar debaixo de cada história. E muitas histórias também possuem enquetes, então vocês podem responder por lá. Além disso, no Instagram eu também posto algumas coisas sobre as histórias, enquetes e tudo mais, tá bom? E para aqueles que forem apoiadores e participarem aí do Apoia-se ou Orelo, terão aí conteúdos exclusivos e inéditos. Então, ali um conteúdo extra de história, algum detalhe que eu não trouxe para dentro de uma história que já está nas plataformas gratuitas, irão aí para quem estiver me apoiando, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Sejam gentis lá no Telegram. Eu fico por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Karina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar.
Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @Bora Começar Podcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo! Você foi avisado.